No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz vos sejam multiplicadas da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Quinta-feira, 9 de janeiro de 2025. Até aqui nos ajudou o Senhor. Deus abençoe a todos de maneira rica e poderosa. Estamos aí com o Minuto da Unicidade. Você que acompanha pela Rádio Betel FM, no Rio de Janeiro, estamos em 98,7, falando para Barra, Recreio e toda a grande região de Jacarepaguá. Muito obrigado pela amizade também, você que acompanha em qualquer parte do Brasil e do mundo, através do radiobetel98fm.com.br ou do aplicativo da Rádio Betel. Estando reunidos, os fariseus interrogou-os Jesus, dizendo: que pensais vós do Cristo, de quem é filho? E eles disseram-lhe: de Davi. Disse-lhe: como é então que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo: disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? Ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Eu li um texto santo que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 22, a partir do verso 41 até o final, 41 ao 46. Olha, meu querido, amado irmão, ouça essas palavras que eu estou falando para vocês aqui, essas palavras do próprio Cristo. Uma interrogação que nos leva a refletir muitíssimo sobre os nossos pontos de vista teológico, sobre a nossa teologia. Eu digo a teologia majoritária. Você que ouve o programa Nossa Voz pela Rádio Betel, você que me ouve pelo celular aí, você que me ouve no YouTube, entendeu essa pergunta? As perguntas, como é que eu posso dizer? Aquelas perguntas de retórica, aquelas perguntas que são para reflexão, não são uma pergunta que exige uma resposta. Quem vocês pensam do Cristo? De quem ele é filho? E automaticamente eles responderam ali, né? É de Davi. E aí Jesus era tudo que eles queriam ouvir. Bom, o Cristo, segundo as Escrituras, vem de Davi, ele é filho de Davi. Até aí vocês estão muitíssimo bem. Jesus respondeu para os fariseus. E, diga-se de passagem, os fariseus eram homens altamente conhecedores. Eram os mais conhecedores da Torá daqueles tempos. Conhecia tudo de Bíblia. Conhecia. Virou sinônimo de hipocrisia porque eles conheciam, porém não praticavam. Muitas observações da lei eles deixavam de praticar, não por falta de conhecimento, porque conhecer eles conheciam. E aí Jesus teve a resposta que queria, para fazer-lhes outras perguntas, né? Verso 43, como é que então, em espírito, Davi falou isso pelo Espírito, Jesus mesmo está dizendo, ele falou pelo Espírito, inspirado pelo Espírito, chama o seu filho, o seu descendente, de Senhor, dizendo: disse-lhe o Senhor a meu Senhor. Recitando aqui, ele está lembrando o Salmo 110. Ele pergunta: se pois Davi lhe chama de Senhor, como é que é seu filho? É a pergunta que Cristo está fazendo. A gente precisa entender também aqui, no Minuto da Unicidade de hoje, que Senhor, a palavra Senhor para um judeu, ela é muito forte. Está falando aqui de Jeová. Os próprios cânticos do Antigo Testamento mostram os cânticos de Moisés, cânticos de Davi. O Senhor é Jeová, só o Jeová é o Senhor, né? Só o Senhor é Deus, só Jeová é Deus. Esse é o cântico. Jeová, Senhor significa dono.
dono. A etimologia da palavra Senhor significa, no original, dono, proprietário, absoluto. E Jesus está questionando o seguinte: ele é filho de Davi, mas Davi está dizendo que ele é seu dono, ele é o seu pai. Está recitando aqui o Salmo 110, está lembrando o Salmo 110, e ninguém conseguiu responder nada. Quer dizer, é um mistério. Os fariseus não conseguiram responder, continuar respondendo, que eles começaram muito bem. O Cristo é filho de Davi, perfeito, mas eles não conseguiram continuar respondendo às questões que Jesus estava dizendo. Como que ele está chamando o filho dele de pai? Em outras palavras, é isso aí, está chamando o filho de pai. Como que você vai ter um filho e vai dizer, esse aqui é meu pai? É muito bom, né? É muito bom a gente entender essas questões pelas Escrituras. E se Jeová é o Senhor, e Jesus é o Senhor, preste atenção, você que crê na doutrina trinitária, é uma pergunta para sua reflexão. Se Jeová é o Senhor e se Jesus é o Senhor, nós não temos dois senhores. Aliás, o próprio Cristo diz também, né? Ninguém pode servir a dois senhores, porque vai entristecer um e agradar o outro. Então, o Senhor, a Bíblia diz, um só Senhor, um só Deus. Uma prova dos lábios do próprio Cristo, dizendo quem Ele é. Para encerrar aqui o Minuto da Unicidade desta quinta-feira, eu leio para você um versículo que eu gosto muitíssimo e que resume tudo isso que eu estou falando para você, que é Apocalipse, também capítulo 22, veja a coincidência, né? Mateus 22, ele dá essa aula. Em Apocalipse 22, ele assina. Verso 16, ó. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar essas coisas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O próprio Jesus fala de novo, explica de novo, tanto para os fariseus, saduceus, jebuseus, brasileiros, portugueses, judeus, israelenses. Ele explica, ele sintetiza aquilo que os fariseus não conseguiram responder. Eu, Jesus, eu sou a raiz e a geração de Davi. Pronto. Quer mais explicado, que está desenhado de quem o Cristo é filho? De Davi, mas também é a raiz dele. Que o próprio Davi diz que ele é a raiz. Ele é a raiz. Raiz significa o quê? A base, o fundamento, né? O que alimenta uma árvore é o quê? A raiz. Davi é uma grande árvore, mas tem uma raiz, a base dele, a coluna dele, o Senhor dele, o Deus dele. Engraçado que a teologia, eu participo de debates quando tenho a oportunidade, quando Deus nos concede, e num debate alguém falou para mim, não, porque no Salmo, explica para mim o Salmo 110, que lá Davi está falando de dois senhores. Não é dois senhores. O próprio Cristo está dizendo que não tem nada de dois senhores ali, diz o Senhor a meu Senhor, tá? Está ensinando trindade, quer dizer, os caras usam. César Cavalcante foi um que usou essa passagem para mim para dizer que tem dois lá. Não, você está entendendo que não tem dois? O próprio Cristo está dizendo, não é dois, é o mesmo. Esse disse o Senhor a meu Senhor, o próprio Jesus está explicando em Mateus 22, do 41 ao 46, que um Senhor é o Davi e o outro Senhor é o Cristo. É isso que Davi está falando. A teologia trinitária, ele usa esse texto de Salmo 110 para dizer que tem dois lá, que é Jeová falando de Jesus. E o Jesus desmente a teologia trinitária dizendo, não é isso, é Davi, que é um Senhor, falando do Senhor, que é o filho dele, que ao mesmo tempo é o Senhor dele. O próprio Jesus está explicando isso, quer dizer, quando um trinitário puxa Salmo 110 para mim, para dizer ali que tem, para mostrar três, onde um texto fala de dois, e os dois que estão sendo falados ali, os dois senhores ali, é um senhor, que é o Davi, que era um rei, era uma autoridade, né? Era um lorde, o rei, o grande rei que Israel teve, o maior de todos, falando de outro rei maior ainda, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ponto. Não tem discussão.
É por isso que Paulo está falando lá em 1 Timóteo 3,16. Indiscutivelmente grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado em carne, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido em cima da glória. Indiscutivelmente, o Senhor de Salmo 110 é a história que Jesus explica, mas os fariseus estavam cegos, presos na letra pura da lei, não conseguiram enxergar de quem Davi estava falando e não conseguiram enxergar que Jesus era filho e pai de Davi ao mesmo tempo. Mas eis que estou aqui falando para você, ele é filho, ele é pai, ele é Espírito Santo, ele é pão, ele é água, ele é vinho. Ele é Deus sobre todos. Eu vou ficando por aqui, uma excelente quinta-feira para você que acompanha pela rádio, uma boa noite. E lembrando que eu só queria anunciar que nós estamos com o nosso seminário de batismo nas águas disponível lá na plataforma Hotmart. E se você deseja fazer um seminário completo, com muitas riquezas, preciosidade, entre em contato comigo, tá bom? Por e-mail, na descrição do vídeo tem o nosso contato, o nosso e-mail para você que acompanha no YouTube, ou mande um WhatsApp 1999-370-5460, você vai falar diretamente comigo e você vai estar semeando nesse projeto, nesse ministério que tem a responsabilidade de anunciar essas verdades. Na semana que vem, no dia 17, na sexta-feira da outra semana, dia 17, eu vou disponibilizar esse seminário gratuitamente no meu grupo de WhatsApp. Atenção, vou colocar no grupo Minuto da Unicidade, disponibilizar, porque tem muitas pessoas que dizem que querem o seminário, mas não têm condições. Algumas pessoas querem ofertar. Então, vou tirar um dia, vou separar um dia para deixar o curso disponível, aberto, para você arquivar, para você salvar no seu e-mail. E vai ser na sexta-feira, vou dar uma semana para poder ir divulgando, tá bom? Mas por enquanto, se quiser já antecipar e quiser abençoar o programa, eu consigo num preço, na metade do preço, 60% de desconto para você. E eu vou liberar gratuitamente na semana que vem, na sexta-feira, e vai ficar um dia disponível e você vai ter que ou fazer o curso nesse período, salvar a apostila, vou deixar com tudo lá, os links das aulas, tudo gratuitamente, para espalhar o conhecimento aí. E aí você vai ter um dia à sua disposição. Vou ofertar você que realmente quer fazer esse seminário e não tem condições. Se você adquirir comigo diretamente, R$100, na plataforma está o dobro, mais que o dobro um pouquinho, mas eu vou liberar para você já, e você apoia, incentiva esse ministério, não deixa o Minuto da Unicidade parar por falta de apoio, sendo você uma pessoa abençoada por Deus, abençoe também. Assim como nós vamos estar abençoando na sexta-feira, na semana que vem eu falo melhor sobre isso, tá bom? Deus abençoe a todos, até amanhã com o Minuto da Unicidade, e você que está na rádio, vamos a um louvor e Deus abençoe a todos. Minuto da Unicidade.